Olá pessoal, tudo bem com vocês, né? Estou aqui mais um vídeo por aqui, né, pessoal, batendo mais um papo com vocês aí, né? Hoje vamos falar aí, né? Quem vive de passado aí é museu. Isso mesmo, pessoal. A gente aí, né, todos têm um passado, né? Alguns têm um passado mais pesado, alguns têm um passado mais leve, né? Alguns sofreu mais, alguns sofreu menos. Só que o que que acontece? Se a gente viver o presente agora, né? Focado no passado, a gente não consegue viver os planos que a gente tem para agora, né? Então vamos bater um papinho aí, vamos conversar aí, né? Eu tendo hábitos, né, que eu estou criando aí na minha vida aí para estar mudando, né? O jeito de viver, o modo, né, como eu estou vivendo, né? E o que eu venho trazer para vocês hoje sobre relato aí é o passado, né, pessoal? Quem aí não teve um passado aí difícil, dificultoso aí, né, na sua vida aí, né? Todos aí pode-se dizer, né, que quase a minoria aí não teve um passado aí, né, turbulento, complicado, né? Mas se a gente vive agora, o passado não tem como você voltar, mudar ou viver ele outra vez, né? Então o passado aí ele atrapalha muita gente, muitas vidas, né? Que tem muita gente hoje não consegue viver o hoje porque vive focada no passado. Ah, se eu tivesse feito isso, se tivesse acontecido isso, se tal fulano tivesse me ajudado ou vice-versa, eu não estaria na situação que estou hoje, né? Então, se você ficar muito focado nisso aí, você não consegue viver o seu presente, né? Porque o passado aí, maioria das vezes, ele vai te influenciar no que você é hoje se você deixar, né? Porque o que que acontece? Uma pessoa aí que viveu uma infância triste, que foi abusada numa infância, uma pessoa que sofreu preconceito, racismo, uma pessoa que não teve o que comer direito, que não teve o que vestir, essa pessoa que viveu uma extrema pobreza, dificuldade na família, então isso vai interferir no hoje, se você deixar, né? Se você ficar focada aí nesse passado, você vai viver o mesmo hoje do anterior e possivelmente, né, você vai estar passando aí também para a sua família, para os seus filhos, né? Que muito traumas aí que a gente traz do passado, a gente não consegue lidar, não consegue curar na maioria das vezes, então a gente acaba passando aí para os filhos, para quem convive com a gente, né? Uma dessas aí é a terapia, né, pessoal? A terapia aí antes era uma coisa aí não muito visada, não muito falada, né? E eu posso dizer por experiência própria, né? Porque eu estou fazendo, né? Que eu estou dando um relato aí do que eu estou fazendo para mudar a minha vida, o meu hábito, né? Terapia, pessoal. Quem tiver condição e puder ir, eu aconselho aí a fazer terapia. Porque a terapia, pessoal, ela ajuda você a curar, né, os traumas do passado. Porque não adianta você burlar e querer já curar o de agora, se tudo vem lá de trás, vem de criança, vem lá da infância. Então a terapia, ela te ajuda a curar, né, todo o seu passado, tudo aquilo que você viveu, que te angustia, que você nem sabe que te atrapalha, né? Para depois você tá conseguindo aí prosseguir daqui em diante e curando os traumas de agora, pessoal. Então, para quem não fez terapia aí, eu aconselho, eu estou fazendo, para mim tá sendo aí muito bom, né? Que muitas coisas aí da minha infância aí, né, que eu não imaginava que influencia no que eu sou agora, né? E uma das coisas aí é, tipo, o foco que eu estou trabalhando, eu não consigo aí ter muito foco, eu começo uma coisa, eu não termino, eu não consigo desenvolver, eu sou tipo sozinha, eu não sou de muitos amigos, eu não sou de ter amigos, eu sou mais eu, poucos amigos, e sempre sozinha. Então, fazendo a terapia aí, eu fui vendo que é coisas da minha infância, pessoal, porque é, a minha infância, né, como de muitos aí de vocês aí, eu creio, né, que estiver me vendo, me assistindo aí, eu tive uma infância muito
difícil. Eu morei muito na roça, então eu morei muito aí na Pedreira, né? Não sei se muita gente conhece Pedras, né? De Pedra Santo Mé. Morei muito tempo aí na Pedreira. E aí a gente morava num lugar muito isolado. Era eu só, meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, né? E meus primos, então eu não tinha contato com outras crianças, eu não convivi com crianças, né? Era só mais meus primos, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então eu era muito sozinha, eu brincava sozinha. Então na terapia eu fui vendo que muitas das coisas que eu vivo agora é consequência da minha infância. Então o passado, ele é influenciável na sua vida a partir do momento que você não cura, não cuida daquele passado para que ele não interfira na sua vida de hoje, né? E eu vivia muito sozinha, era uma criança muito sozinha, era muita dificuldade. A gente tinha dificuldade de chegar a passar fome, né? Eu passei fome. Não tenho vergonha de dizer isso, porque muita gente passa por isso, né? Foi uma infância muito pesada, de não ter brinquedo, de não ter roupa, de eu ter que vestir roupa emprestado, de primos, de eu ter que... Eu lembro que para brincar eu pegava um papelão, desenhava um bonequinho, tipo aquele bonequinho do filme do Shrek, aquele biscoitinho, eu fazia um desenho do bonequinho, coloria pra tá brincando. Eu lembro que eu tinha uma boneca, a única boneca que eu tinha, ela tava com a parte do rosto quebrada, então eu punha uma touca para brincar. Então eu tive uma infância muito para criança, né? Eu tive muita responsabilidade cedo, eu já cozinhava cedo, era fogão de lenha, eu acendia fogão de lenha. E eu lembro até uma vez que eu peguei lona, a gente acendia o plástico, né, a lona, para tá pingando, para pegar fogo na lenha mais rápido. E nisso eu tenho até aqui no meu braço, ó, não sei se dá para ver aí, um queimado aqui, que a lona pegou e pingou no meu braço, gente. Aquilo fez aquela crosta da lona queimada junto com a pele. Pensa numa dor, porque, tipo, eu ajudava muito minha mãe, né? Porque tinha meus irmãos, minha mãe trabalhava junto com meu pai na pedreira, cortava pedra, né? Meu pai tirava pedra. E eu, como criança, eu já tinha essa responsabilidade que era cuidar dos meus irmãos para que eles trabalhassem, né? E nisso aí foi desenvolvendo em minha responsabilidade de adulto muito cedo. Então eu pulei, entre aspas, né, a infância minha e já passei pro adulto, né? E aí eu estudava, eu trabalhava, ajudava minha mãe, né? Ajudei minha mãe a apanhar café, porque era muita dificuldade. E nisso tudo, na época, não tinha muito aquela forçação de escola, né? E como a gente sempre vivia na roça trabalhando, era muito longe, não passava ônibus, né, pra escola e tudo, eu acabei entrando na escola muito tarde. Então eu pulei a fase do pré, essas fases todas eu pulei. Eu lembro que eu já entrei na primeira série. E eu tava com, se eu não me engano, 9 anos, mais de 9. Então, pra mim também era difícil, porque eu tinha motivo de zoação, de chacota, porque eu era criança maior, perto das crianças menores, e o nível de concentramento para aprender já era mais difícil. Então, eu tive uma infância conturbada e eu não deixei que essa infância, esse passado, né, que eu passei muitas dificuldades, a gente chegou a mudar para a cidade. Na cidade também os recursos eram muito curtos. Nesse tempo também eu não estudei, eu ajudava minha mãe a apanhar café. Nesse tempo eu lembro que cortou a luz, a gente ficou quase um ano sem luz, porque era muita dificuldade, não tinha condição, você comia ou você pagava, né? Aí minha mãe pagava só o principal, que era a água na época. Então eu não deixei esse passado interferir na minha vida. Só que pra mim ele fez bem, porque ele me tornou a mulher que eu sou hoje, forte, firme, né, trabalhadeira. Aprendi a cozinhar, né, cozinho, faço doce, bolos, trabalho mesmo na área de cozinhar, que é uma coisa que eu comecei a fazer desde criança, né. Só que se eu tivesse ficado focada no passado, eu teria sido uma pessoa da vida errada, eu teria sido uma pessoa que tivesse caído no mundo, ou poderia não estar vivo no dia de hoje, né? Porque
eu decidi, escolhi não deixar o passado me parar. Então, quem vive de passado é museu. Se você ficar focada no seu passado, porque você teve isso, porque você não teve aquilo, porque no seu passado foi assim, você vai deixar de viver o seu futuro e o seu presente hoje. Então, eu senti que uma das coisas que eu não estava entendendo, que eu não estava conseguindo, que era tipo um bloqueio, e aí eu fui fazer a terapia. Por isso que eu tô conversando com vocês, que o passado, ele dá uma influenciada no que você está vivendo hoje. Então, por mais que você não deixe o passado interferir na tua vida, no subconsciente de muitas pessoas, ele te trava. Então, tem muita trava que você tem na vida financeira, sentimental, espiritual, familiar, vem no teu passado. Só que a maioria das vezes está no teu inconsciente. Então, só fazendo terapia para você estar aí tratando. E muita gente aí tem preconceito, acha que terapia não é para qualquer pessoa fazer, que você tem que estar com problema ou precisando de remédio. Não, a terapia aí, a terapia na vida ela é essencial para quem puder fazer uma terapia, eu aconselho. Então eu tô deixando aqui o meu relato do que eu estou vivendo, uma coisa que está acontecendo comigo. E como eu nesse canal eu tô mostrando e falando, né, o que eu tô fazendo aí para tá mudando o meu hábito, o meu jeito de viver, para tá chegando no objetivo que eu quero. Então eu tô compartilhando com vocês, né, esse relato aí meu que eu estou passando, que eu estou fazendo, e eu tô sentindo aí mudanças aí no meu inconsciente e subconsciente. Se você chegou até aqui nesse vídeo aí, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal para que mais pessoas aí venham, né, trocar ideias, né, conversar. Deixa aí no comentário aí o que vocês acham disso, né, se acontecer com vocês, se vocês teve uma infância difícil, um passado difícil aí, né, que eu vou estar adorando aí responder vocês.